Olá, se você está vendo essa aula é porque você iniciou o programa de reabilitação pulmonar com a gente no NURREAB. Eu me chamo Ana Paula, eu sou mestranda do NURREAB. E eu me chamo Mariana, sou bolsista de extensão. E hoje a gente vai falar sobre o que é a doença pulmonar intersticial. A gente vai abordar alguns tópicos como o que é a respiração, como nós respiramos e, por fim, o que é a DPI. Então, o que é a respiração? A respiração nada mais é do que a entrada e saída de ar dos pulmões. Então, na inspiração a gente tem a inalação do oxigênio e na expiração a gente tem a saída do gás carbônico. Então, o ar ele é inalado e as nossas costelas elas se elevam por meio dos músculos intercostais que ficam entre as costelas. Além disso, o nosso diafragma, que é um músculo que fica logo abaixo do pulmão, ele acaba se contraindo, ele se move para baixo para ajudar até essa expansão ali do pulmão, entrar ar no pulmão. E na expiração, as costelas elas vão abaixar, elas vão relaxar e o diafragma ele também relaxa, ele se move para cima. Então, a gente tem uma expansão do pulmão na inspiração e na expiração a gente tem um relaxamento da musculatura e, por consequência disso, o pulmão ele acaba voltando mais ao seu formato original. Então, por onde que passa esse ar e como que a gente respira? Esse ar ele vai passar por alguns órgãos do sistema respiratório. Então, ele vai iniciar pelas narinas, depois vai seguir para a faringe, depois laringe, traqueia e, por fim, os pulmões. Nos pulmões, como eu disse, ele vai chegar na traqueia, né? Vai passar pelos pulmões. Nos pulmões a gente tem os brônquios, depois os bronquíolos, que é essa região mais terminal, e por último a gente tem os alvéolos, que seriam, digamos que, sacos de ar. Por que sacos de ar? Nesses alvéolos, né, nesses saquinhos, a gente tem a troca gasosa entre o oxigênio e o gás carbônico. Essa troca ela ocorre ali entre o interstício, né, pulmonar, que é onde a gente tem um contato com os alvéolos, onde ficam esses gases, e algumas veias pulmonares, enfim, para a gente ter essas trocas gasosas ali entre o sangue e os alvéolos. Então, o que é a doença pulmonar intersticial? A doença pulmonar intersticial é um conjunto de doenças que causam uma cicatriz, uma inflamação, levando a uma cicatriz e uma fibrose pulmonar. Essa doença ela pode ser observada por exames, né, como exames de imagem e exames também complementares como da fisioterapia. Essa lesão no interstício, então, leva o pulmão a ficar um pouco mais rígido, dificultando essa troca gasosa que a Ana falou anteriormente, fazendo com que o paciente tenha uma falta de ar um pouco maior. E o que acontece quando a gente tem essa doença? Bom, essa doença vai levar à cicatrização e à fibrose, tornando o pulmão não consegue se expandir tanto e com isso ele não consegue fazer essa troca gasosa tão eficiente como um pulmão sem a DPI. Coisas que podem também ser advindas da DPI, né? Então, a inflamação persistente, a destruição desses alvéolos, a fibrose, como eu falei anteriormente, e a lesão na via aérea. O gatilho, ele pode ser realizado por substâncias inaladas, como o cigarro, por exemplo. Pode ser efeito colateral de alguma medicação. Pode ter infecções pulmonares, doenças, ou pode ser adiopática. Então, será que só o pulmão ele é afetado? Quando a gente tem essa rigidez no pulmão, o pulmão vai precisar trabalhar mais para fazer essa troca gasosa, visto que ela já não é mais normal, e, consequentemente, o pulmão também precisa circular mais oxigênio. Então, ele vai bater mais para circular mais sangue, para ter mais oxigênio para o corpo realizar os movimentos de atividade de vida diária. Então, qual é o nosso objetivo na reabilitação pulmonar? A gente precisa condicionar melhor o nosso corpo no geral, os nossos músculos, para que eles fiquem mais econômicos. Então, eles tenham um menor consumo de oxigênio, porque o músculo, o corpo, ele obtém energia para realizar as atividades através do oxigênio, né? O oxigênio, ele produz energia para o nosso corpo. Então, a gente precisa treinar o nosso corpo para ele ser mais econômico e demandar menos oxigênio para a produção de energia. A gente só consegue isso realmente, como eu disse, treinando. Então, a gente faz isso na reabilitação pulmonar e por isso que também a gente incentiva, depois que vocês saiam do programa de reabilitação, vocês continuam mantendo um padrão de vida ativo, para a gente manter esse treinamento que deve ser constante e, por consequência, a gente melhora essa resposta celular, né, muscular, e, por consequência, a gente tem uma menor demanda da frequência cardíaca, né,
e também do nosso pulmão, por conta, né, da elevação, da frequência respiratória e entre outras razões. Então, como sintomas da DPI, a gente pode ter a inflamação sistêmica persistente. É muito comum que os pacientes com DPI também utilizem de corticosteroides, né? A gente pode ter a perda de massa muscular, então por isso a importância do uso contínuo de atividade física e exercícios resistidos. E a gente pode também ter a progressão da doença. Então, Mari, conta pra gente como que a gente pode conviver com a DPI, com todos esses sintomas e alterações. Tá, então, na DPI a gente precisa da utilização do medicamento adequado, então é bem importante a gente ter as consultas ali com o médico, com o pneumo, não fazer a automedicação, né, durante gripes, resfriados ou piora da doença, ter sempre a vacinação anual da gripe, né, entre as outras vacinações, estar sempre com as consultas em dia, evitar ter contato com esses inalatórios como inseticidas ou com a poluição, fazer a reabilitação pulmonar, isso é bem importante, aderir a hábitos de vida saudáveis, né, a prática de atividade física, as dietas, então ter uma alimentação balanceada e conhecer bem a sua doença, então é por isso que a gente está aqui explicando um pouco mais sobre ela. Por isso é importante que a gente adote esses hábitos que a Mari acabou de comentar, né? Para que dessa forma a gente tenha um melhor equilíbrio dessas engrenagens, a pulmonar, a cardíaca e a muscular, para que todos tenhamos uma melhor qualidade de vida. Obrigada pela atenção e essa aula nós encerramos por aqui hoje. Obrigada!